Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, hoje no início da tarde, porque ontem nós gravamos 3 vezes, né? No início da tarde, após o jogo, teve a breaking news do Willian já no final da tarde e depois, tarde da noite, gravei mais um vídeo com algumas informações relevantes em relação à eleição, então você pode voltar nos 3 conteúdos anteriores, caso não tenha visto, que vai ter muito conteúdo do Grêmio. Mas aqui nós precisamos falar sobre uma entrevista do atacante PP, formado na base do Grêmio, que jogou pela seleção brasileira e está fazendo muito sucesso no Porto, em Portugal, ele dizendo que pretende voltar ao Grêmio. Marcelo Marques fazendo um novo movimento, quando achávamos que ele sairia, né, das notícias, pelo menos por hora, ele faz um novo movimento surpreendendo todo mundo. E vamos falar sobre o time do Grêmio agora sem o Willian. Provavelmente sem o Willian até o final da temporada, infelizmente. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, que é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve no canal e me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos. Confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio. É só apertar o sininho aqui, 2 vídeos por dia aqui no canal, um pela manhã e outro à noite, em situação normal. Ontem foi um dia atípico. E claro, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro assunto. E eu quero começar falando sobre o time do Grêmio sem o Willian, porque a gente perde muito sem o Willian. Nós estamos falando de uma das principais contratações do Grêmio nesta metade de temporada, uma janela que foi muito boa, com vários jogadores que acrescentaram consideravelmente. O Marcos Rocha resolveu um problema sério que a gente tinha na lateral direita. Aliás, não sei se você percebeu, no primeiro gol, latereio do Marcos Rocha, né? A boa cabeçada do Edenilson, no rebote estava ali bem colocado o André Henrique para aproveitar a chance. No segundo gol, quem rouba a bola no campo de ataque é o Marcos Rocha. E aí ele toca, se eu não me engano, para o Amuso, que dá a escorada. Não sei se era o Amuso, acho que era outro jogador, talvez até o próprio André Henrique. Dá a escorada no Cristaldo, que dá um passe excelente, na medida. Realmente um passe de outro nível do Cristaldo. E aí o bom domínio do Amuso, não era um domínio fácil de ser feito, mas ele domina muito bem, tira do goleiro entre as pernas e faz o gol. Então o Marcos Rocha nos acrescentou muito, o Carlos Vinícius nos acrescentou muito e obviamente, né, o Noriega, não preciso nem dizer, o Arthur e também o Willian, que infelizmente será ausência. E como será esse time sem o Willian? Afinal de contas, ele oferecia algumas possibilidades ao técnico Mano Menezes. Podia jogar nas 3 posições ali da meia, né? Vinha jogando mais pela esquerda, mas chegou contra o Botafogo a atuar por dentro também e poderia ser facilmente escalado pela direita. Não foi, porque ali o Grêmio tem o Alisson, tem o Pavon, o próprio Kik se sente mais à vontade pela direita, então não teria necessidade de utilizar o Willian por ali, como ele brilhou, né, muito tempo na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Mas não ter o Willian representa, primeiro, que o Edenilson seguirá sendo o meia central, até porque hoje as opções são o Edenilson e o Cristaldo, que realmente deu esse passe espetacular. Eu precisava aqui elogiar até por uma questão de justiça, mas vamos combinar que foi isolado. Foi muito importante, foi o gol mais importante do jogo, mas foi um lance isolado. De resto, ainda é um Cristaldo pouco participativo, um Cristaldo que não contribui tanto nas ações ofensivas e que deixa muito a desejar defensivamente. E pelas limitações que o time do Grêmio tem, a gente não pode ter um meia, que não é um jogador diferenciado e que ainda marca pouco. Todo mundo precisa pegar, todo mundo precisa marcar. O coletivo é o que vai fazer a diferença para o Grêmio dentro dessa campanha, que é de tranquilidade. A gente merecia isso, o torcedor não merecia ficar brigando até o final do campeonato na parte de baixo da tabela, contra a Z4, etc. Mas agora eu não sei se a gente ainda pode sonhar com uma vaga na pré sem o Willian. Vamos ter que analisar os próximos jogos, mas a gente perde muito sem esse jogador extremamente qualificado. O Edenilson seguirá sendo o meia central. O Alisson, me parece que sim, voltará a ser o titular pelo lado direito, né? O Pavon, o Mano, estressou a torcida, né? Deixando ele em demasia no campo. O Pavon tinha recuperado já, né, um pouco ali
da questão da relação com o torcedor, porque ele vinha entrando bem, ele deu assistência, ele conseguiu cavar aquele pênalti no Maracanã contra o Flamengo, mas é aquilo, né? Utilize o Pavon com moderação. Não, o Mano excedeu a utilização. Então, o torcedor já estava mais confortável com o Pavon, entendendo que, ok, ele poderia ser um jogador útil ali para segundo tempo, né? Ou alguma situação específica, como foi o Clássico Grenal, por exemplo, mas aí o Mano se animou, né? Se animou, ficou com o Pavon no time e aí estressou a galera. E o Mano tem razão. O Pavon pelo lado direito ainda ajuda. Agora, quando ele vai para a esquerda, ele se torna totalmente um jogador a menos. E mesmo assim, o Mano demorou para tirar e aí a galera vaiou, porque ele começou a jogar muito mal. Então, tem culpa do Mano aí nessa questão da relação torcida e Pavon. Mas vamos lá. A gente precisa aqui ver quem vai ser o outro ponta, né? Se vai ser o Alisson pela direita, o Edenilson por dentro, quem vai ser o outro? Será que chegou a hora do Amuso? O Aravena tá treinando mais como falso 9. Tá meio que fora dessa disputa. O Kiki Oliveira vem jogando muito mal e pela esquerda ainda pior. Pode ser que o Amuso ganhe uma vaga. Ou qual outra alternativa o Grêmio teria? Quero a tua opinião aqui nos comentários. O Marcelo Marques resolveu surpreender mais uma vez. Ontem à noite fiz questão de fazer um vídeo falando muito sobre o quanto ele foi decisivo na eleição, né? Uma chapa que foi votada por causa do Marcelo Marques, sendo que agora o Marcelo Marques está totalmente fora do Grêmio. E o Marcelo Marques estava ficando com uma responsabilidade no Grêmio, que era a gestão da Arena. Inclusive, o seu advogado, que seria CEO do clube, o seu braço direito, Marlon Passos, deu uma entrevista na zona mista da Arena, antes do jogo contra o Botafogo. O Caliel Dornelles colocou os fones de ouvido nele e eu na cabine, junto com o Ribeiro Neto, entrevistei o Marlon e em determinado momento fiz a seguinte pergunta. Como vocês estão vendo essa gestão da Arena, com todas as melhorias que vocês estão fazendo, o gramado, né, talvez a mais importante, mas outras também fundamentais, para entregar para o ano que vem para alguém que vocês nem sabem quem é ainda, não sabemos quem será o presidente, talvez vocês fiquem mais tempo, como é que vai funcionar? E o Marlon me disse, sim, se for necessário a gente fica mais tempo, 1, 2, 3, 4 meses, para fazer uma transição bem feita, para que o novo presidente possa cuidar bem da Arena como a gente está cuidando. Cara, e aquilo me deixou muito tranquilo. Porém, de forma surpreendente, vem a informação, e foi GZH que trouxe, não sei exatamente o jornalista, confesso, mas o site de GZH foi quem deu primeiro, e eu dou créditos aqui, não tem problema nenhum, né? Foi lá e trouxe a seguinte informação, que o Marcelo chamou uma reunião com o presidente Alberto Guerra para dizer que está antecipando a passagem da gestão da Arena. O Marcelo, de fato, quer ficar longe do Grêmio nesse momento. Me parece que o Marcelo deu um passo maior do que a perna na sua empresa, está tentando, né, rever a situação por lá, talvez tenha tido um prejuízo, investiu muito no Grêmio. E, de fato, o Marcelo investiu quase 200 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a gestão do presidente Alberto Guerra, em quase 3 anos, ela investiu cerca de 250 milhões de reais em contratações. Cerca de 250 milhões de reais em contratações. Foram muitas contratações, e a maioria, né, que foram investidos valores altos, contratações que não deram a resposta esperada. O Marcelo colocou compra da Arena mais os 10 milhões de euros, quase 200 milhões de reais no clube, gente. E isso é muito dinheiro. Isso é muita coisa. E é óbvio que isso gera um impacto na vida dele, na empresa dele. E é o que ele está cuidando lá com a nova planta da empresa que está sendo colocada em São Paulo. Mas eu acho que a gente precisa colocar aqui que, embora o Marcelo esteja nos surpreendendo, né, a cada dia, primeiro com a desistência, depois dizendo que não vai apoiar nenhum dos candidatos, nem o Dutra, nem o Calef, agora com essa transição antecipada da gestão da Arena, são movimentos que nos surpreendem, que são negativos, não há dúvida em relação a isso, mas ainda assim a gente precisa olhar para o Marcelo como uma figura que nos ajudou muito. Eu sou a favor de agradecer pelo que aconteceu e não chorar pelo que poderia ainda mais acontecer. O Marcelo nos doou a Arena, coisa que ninguém conseguiu fazer. Ele foi lá e comprou do dinheiro dele e deu a Arena pro Grêmio. Cara, isso é muito grande, sério, isso é gigantesco. Ele deu 10 milhões de euros na mão do presidente Alberto Guerra, que vai pagar depois, sem juros, etc., nem sabe quando. Ajudou com o Soares. Então esse cara tem que ser aplaudido, tem que ser homenageado, já falei muito sobre isso, mas reitero aqui porque acho importante. E para concluir o vídeo, preciso falar sobre PP.
O atacante formado nas categorias de base do Grêmio, junto com o Arthur, junto com outros jogadores que deram muito certo no tricolor. Ele está lá no Porto fazendo sucesso, hora ou outra também serve a seleção brasileira. E ele deu uma entrevista para a ESPN e disse que tem o desejo de voltar ao Grêmio. Ele comenta o retorno do Arthur, disse que vê isso com bons olhos, que achou muito legal o carinho que o Arthur está recebendo da torcida gremista e ele vê com bons olhos voltar ao Grêmio. Ele não coloca ali quando exatamente ele pretende voltar, mas ele dá a entender que pretende voltar ainda em alto nível, como fez o Arthur, que retornou com 29 anos, né, com o físico ainda no auge para poder de fato render, não voltar por voltar. Esse é um desejo do PP, que ele deixou muito claro, e me parece que o Grêmio precisa ficar muito atento a isso. O novo presidente precisa se aproximar do PP e, quem sabe, buscar este retorno, né? Convencendo com um projeto, etc. Daqui a pouco consegue um empréstimo. Eu sei que é muito difícil, ele é um jogador valorizado em Portugal, mas só o fato de ele querer voltar e voltar para o Grêmio já é algo muito importante, porque muitos voltam para o Brasil e não voltam para o Grêmio. Caso do Cebolinha, por exemplo, né? Outros também preferem voltar para clubes de maior investimento. O Arthur teria mercado no Flamengo, no Palmeiras e em outros clubes tranquilamente, mas optou pelo Grêmio, mesmo nessa fase péssima que o Grêmio está vivendo. Isso a gente tem que valorizar. O Arthur é um ídolo que a gente tem. E o PP, querendo voltar, é algo muito importante também, que o Grêmio possa, de alguma forma, iniciar esse processo de retorno dele, para que ele possa voltar num futuro breve, eu diria, né? E não quando já tiver uma idade mais avançada. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, que é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, porque é um sucesso absoluto, não para de crescer, não para de aumentar, de expandir, porque tem um pastel crocante, sequinho, recheio generoso e um sabor que conquista. Várias opções que tu não encontra em outro lugar, pode montar o teu, barbada, 3 tamanhos, tem o grande, o médio e o pequeno, tu consegue construir, tem vários combos, é bom demais. Grenal 10, o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.